Boa noite. Boa noite, mamãe. Seja muito bem-vinda. Alegria, alegria para mais essa live, a segunda live da semana. E claro que eu estou muito feliz porque eu conto com a presença de você aqui comigo, né? 2 vezes na semana. Realmente nossas lives são segunda e quinta-feira, ou segunda e quarta, mas 2 vezes na semana você vai me encontrar por aqui ao vivo. Eu sou Cidineia Boico, sou terapeuta infantil e eu ajudo mamães a aliviar a cólica e o refluxo do bebê com um método 100% natural, sem medicação. Qual é esse método? Do que eu estou falando? Estou falando do Tuiná pediátrico. O que é o Tuiná? O Tuiná, ele é da linha da medicina tradicional chinesa. Se você nunca ouviu falar sobre a medicina tradicional chinesa, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a acupuntura. Então, é a mesma coisa. Então, mais ou menos seria assim. A acupuntura realizada em criança através de uma massagem. Entendeu? Então, assim, é elaborado pontos de acupuntura que tem no bebê. Na mãozinha, no bracinho, na barriga, no qual você, mamãe, vai apertar esses pontinhos, você vai fazer uma massagem nesses pontinhos e o seu bebê vai se curar da cólica e do refluxo. Para isso existe um protocolo, existe um monte de detalhezinho que você aprende aqui comigo como funciona nas lives, nos textos dos feeds. Tem muito conteúdo aqui para você aprender mais sobre esse assunto. Então vamos lá, né? Nosso tema da live hoje, né, é o que está causando o refluxo do seu bebê. O que está causando o refluxo do seu bebê? Você sabe, mamãe? Você já parou para se perguntar qual é a causa do refluxo do meu bebê? O que é esse refluxo também? Eu vou estar explicando hoje. Então, te interessa esse assunto? Fica aqui comigo, não saia daqui, né? E ainda se você quer compartilhar com alguém, ou você quer deixar seu comentário, pode estar deixando embaixo dessa live. Se quer compartilhar, você já sabe que é possível também estar compartilhando, de repente, para uma mãe que está com o bebê com refluxo. Então, vamos lá. Né? O que é o refluxo? O refluxo é um vômito, né? Ele é um vômito, então ele é uma doença causada no estômago. É isso mesmo, ele é um distúrbio, né, que ocasiona principalmente no estômago. Então, assim, o que está acontecendo com o meu bebê que está causando esse refluxo? Só um pouquinho, eu já vou dar continuidade aqui, mas deixa eu dizer um oi para essas meninas lindas que estão entrando aqui. Boa noite, Lisiane, Tatiana. Nós estamos ao vivo, então deixa eu dizer boa noite para as meninas que estão entrando, né? Aqui estão sempre aqui comigo, né? Elas estão sempre compartilhando conhecimento. Na verdade, meninas, então sejam todas bem-vindas, vão entrando, meninas. Eu pedi licença aqui, né? Porque às vezes você está assistindo gravado, então entenda que as lives são sempre ao vivo. Então, vai acontecer de eu conversar com as mães aqui. Então, meninas, sejam todas muito bem-vindas, né? Eu tô dando uma pausinha aqui, enquanto vocês vão entrando. E hoje, né, o tema da live, vou repetir mais uma vez, é o que pode estar causando refluxo no meu bebê? Lembrando que no final eu respondo pergunta ao vivo. Então, se no final você tem uma pergunta, né, ou você quer fazer a pergunta durante a live, não tem problema. Você pode fazer a sua pergunta, deixa a sua pergunta escrita aqui, eu vou olhar. No final da live eu vou estar respondendo a sua pergunta sobre o refluxo. Hoje estamos falando, mas se você tem uma pergunta sobre cólica também, não tem problema. Você pode estar perguntando qualquer outro assunto direcionado para bebês, né? Normalmente eu trabalho com bebê de 0 a 3 anos. Então, tudo que acomete no bebê de 0 a 3 anos, eu posso estar te ajudando aqui também, respondendo algumas perguntas, certo? Bom, então vamos para a live de hoje, sem mais demora, né? Hoje o assunto é maravilhoso. É uma aula que eu ainda não dei aqui, é uma aula diferente. Então, fica aqui comigo que hoje eu vou falar de refluxo. Na live anterior dessa semana, na segunda-feira, eu falei sobre cólica, né? Então, hoje eu vou estar falando mais sobre o refluxo. Sabe o que acontece, mamãe? Sejam todos bem-vindas, Mari. Beijo, Luciana. Sejam todos bem-vindas, meninas. O que acontece muito, às vezes, as caixinhas de perguntas, que as mães
não entende que aquilo que o bebê está tendo é um refluxo. Então, assim, fica comigo se você tem dúvida aí, seu bebê tem refluxo. E entenda melhor o que ocorre no bebê quando ele está com refluxo. Então, dando início ao tema da live, agora eu não paro mais para falar com vocês, eu paro só no final, certo? Então, tem pergunta, escreve aí no final, eu respondo. O que está causando o refluxo do meu bebê? Você já parou para perguntar? O que está acontecendo? Então, assim, como eu estava falando, o refluxo, na verdade, é um vômito. E esse vômito, ele é uma doença causada no estômago. Então, o que acontece com o estômago? Uma desarmonia. Eu trabalho sempre assim, dessa forma, né? Quem já está me acompanhando ou quem não está, vai entender isso agora. Existe uma harmonia, existe um equilíbrio em todos os nossos órgãos. Por isso que a gente funciona, principalmente a digestão. Ele tem todo um trabalho. Cada órgão tem a sua função, né? O coração tem a sua função dentro do corpo. Nós somos uma máquina maravilhosa, perfeita, criada, né, por um ser celestial. É claro que tinha que ser perfeito, né? Ele é criado por Deus, então nosso corpo, ele tem cada órgão uma função. O coração tem a sua função, o pulmão tem a sua função, né? O estômago também tem a sua função, né? O estômago, o baço, o intestino. Então, cada órgão e víscera nosso tem a sua função, né? Então, essa doença do refluxo, ela ocorre no estômago, é o principal órgão no qual ele entra em desarmonia, e com essa desarmonia, ele ocorre um fluxo ao inverso, um fluxo contra, né, fluxo, na verdade, porque ao invés de descer o alimento, que é o fluxo natural da nossa máquina, do nosso corpo, ao invés do alimento entrar pela boca e descer, ele ocorre um contrafluxo, ele sobe, ele ascende em vez de descender, né? Então, com isso, o alimento, o leite do bebê, pode ser um alimento também, né? Mas aqui, como a gente tá falando de bebê, o leite volta pela boquinha e a criança causa o vômito, né? Às vezes a gente conhece bebezinho mais como como é que a gente fala aí, me ajudem, um gorfar, certo? Como que você conhece? Escreve aí pra mim. Como que você conhece melhor esse refluxo, às vezes, que acontece na criança e às vezes você nem sabe o que é refluxo, né? Normalmente a mãe fala, meu bebê gorfa muito, meu bebê tem outro nome aqui que vocês me falam, às vezes eu queria falar mais essa linguagem de vocês, então escreve aí pra mim, né? Eu vou chamar de vômito, mas você de repente conhece como uma voltada, como eu tava falando, gorfar do bebê. Certo, Cid, mas isso é fisiológico? Quando está em desarmonia e se tratando do refluxo, não, ele é uma doença, então ele precisa sim de um tratamento, né? E ele não está no seu estado fisiológico do bebê, visto que o fisiológico natural seria da nossa máquina que esse leite descesse, parasse no estômago e ali desse continuidade, certo? Mas ele existe sim, dentro dessa desarmonia, dentro de toda a medicina, um fator considerado ainda normal, no qual ainda talvez não precise de tratamento nem de atenção, né, da mãe, nesse caso, para o bebê. Mas aí eu já vou falar sobre isso com vocês. Continuando aqui, então, nossa linha de pensamento, que isso é uma desarmonia do estômago, que ao invés de descer, o leite ele está voltando, né? Então, qual idade isso pode acontecer, Cid? Qual idade pode estar acontecendo essa desarmonia, essa doença no estômago do bebê? Bom, ele é muito comum em bebê. Como vocês, todos que estão assistindo aqui, provavelmente são mães de bebezinho, né? Tô vendo muita aluna minhas aqui. Ah, Laís, Carolina. Obrigada, meninas. Eu já vi a Tatiana também, que já é minha aluna do programa Cuidando com Carinho. Um beijo enorme para vocês, meninas. São as minhas meninas super poderosas, que já têm o poder de conhecer o Tuiná e colocar em prática aí no seu bebê, curando a cólica e refluxo. Algumas já estão finalizando esse tratamento, outros ainda estão no meio, né? Então sejam todas bem-vindas, meninas. E você que é nova aqui também, seja bem-vinda. Você que sempre está acompanhando. Então, meninos, como eu estava falando, então acomete muito em bebês. Como você que está aí me assistindo, provavelmente você tem um bebê. Mas ele pode acontecer em qualquer idade.
qualquer idade, pode acontecer inclusive em adulto, né? Então, ele não necessariamente vai acontecer isso aí só em criança, ele acontece também numa criança maior, mas ele é mais comum, realmente, ele é mais comum, ele é mais identificado e é onde mais chama a atenção dos pais, é um bebê recém-nascido até 1 aninho, mas ele acontece nas demais idades, inclusive se não tratado nessa idade de recém-nascido, ele vai levando essa desarmonia, ele vai levando essa doença, né, para uma criança maior, uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3, 6. Esses tempos aí, uma mãe na caixinha e no direct me mandou uma mensagem, a criança dela já tem 12 anos, né, e tem refluxo. Aí, inclusive, nesse caso, o tuinar deixa de existir alguns pontos. Um dos pontos da mão, mesmo nesse caso, uma criança de 12 anos, já não tem tanta eficiência quanto um bebê recém-nascido até 3 aninhos, até 7 aninhos, né? Até 7 aninhos ainda tem bastante presente esses pontinhos da mão, que são os pontinhos que eu mais explico aqui para vocês, o pontinho que eu mais trabalho. Tem os pontos na barriga, tem ponto nas costas. Então, tem alguns pontos, né, de acupuntura, tem alguns pontos do tuinar pediátrico que eles vão deixar de existir conforme o crescimento da criança. E aí, nesses casos, realmente tem o tratamento ainda, mas é pela acupuntura. E daí também não se sabe até quando a gente consegue recuperar esse órgão, né, que é o principal, que é o estômago, curar o estômago, realmente com as manobras e com esse tratamento que é natural, sem medicação, certo? Então, ele é mais comum em bebê realmente, por isso que vocês, quando bebê, ficam desesperados com esse bebê, né, com todos esses sintomas do refluxo. Porém, meninas, ele é mais comum no estômago, mas ele também afeta, ele já tem uma ligação, na verdade, com o fígado e com o baço. Então, tem mais 2 órgãos envolvidos aí, não é só o estômago. E quando entra esses 2 órgãos, a gente começa, então, separar sintomas, né? Qual é o sintoma do refluxo, né? Para eu saber o que tá te causando esse refluxo, eu preciso entender os sintomas que são diferenciados, em alguns casos, para você saber qual é a causa do refluxo do seu bebê. Então, assim, o que tá causando no meu bebê, será? Né? Já teve mães que me perguntaram aqui, né, até em ao vivo, se seria hereditário, já que ela tinha refluxo, a mãe, né? Então, o que você acha que está causando refluxo no seu bebê? Então, segue a linha aqui comigo, segue o raciocínio para você entender. Eu vou falar um pouquinho de sintomas do refluxo de modo geral e depois eu vou classificar um pouquinho ele, um pouquinho diferente para você entender as causas. Porque cada causa do refluxo vai ter, né, um sintoma diferente. Então, dá sim para você identificar o que é nos casos do seu bebê, tá? Então, assim, os sintomas mais clássicos, talvez você ainda nem saiba se o seu bebê tem refluxo ou não, ou sua criança, né, às vezes um pouquinho maior do que o bebê, é pelos sinais e sintomas, né? Então, assim, que são esses sintomas? Então, os principais sintomas são regurgitação ácida, que é aquele vômito que a criança volta. Ele é ácido, ele tem um cheiro ácido, ele tem um cheiro forte. Então, por esse cheiro, você consegue identificar que ele é ácido. Não é ácido que vai correr alguma coisa, não. Quando o bebê volta o vômito e ele tem um cheirinho ácido assim mesmo. Então, você percebe, tipo assim, uma coisa meio fermentada, bem característica. Então, é um dos sinais, né? Às vezes, o leite volta também talhado na boca. Às vezes, ele fica talhadinho na boca ou o próprio vômito, ele é talhado. Ele não é o leite que ele acabou de engolir, né? É um leite talhadinho. Arrotos, ou às vezes a ausência de arroto, mas aquele incômodo. Aquele leite que às vezes não sai, mas você vê, você escuta que vem até uma altura, que é o arrotinho, às vezes que ele vem e não sai. Ele faz o arroto até uma altura e volta. Então, você sente ali que tem alguma coisa incomodando. E aí, nesse caso, as crianças manifestam alguns sinais no corpo também, como se jogar para trás, ergue a cabecinha se jogando para trás, choro, às vezes grito até, né? Porque arde, porque o suco gástrico, né, ele volta, tipo, leite, ele não volta mais só o leitinho, né? Ele já se misturou com o suco gástrico no estômago, que é onde faz a digestão.
então ele volta queimando a gargantinha do bebê, por isso ele chora, ele tem um desconforto, né? Ele pode ter náusea constante. Como é que eu vou saber que a criança tem náusea? Bom, você provavelmente, como um adulto, uma mãe, já teve náusea. Qual é o sintoma da náusea? Você tem algo assim, um mal-estar, né? Então, assim, o bebezinho demonstra esse mal-estar abrindo e fechando várias vezes a boquinha. Então, ele abre e fecha a boquinha, demonstrando isso. E um desconforto de ficar sempre rodando, o bebezinho não para. Então, ele tem um desconforto. Se você coloca ele deitadinho, de bruço, ele se mexe, ele fica desconfortável, chora muito e ele só se acalma quando você deixa ele em pé, aqui nessa posição, igual tá a minha mão, aqui no seu colo. Então, assim, a náusea é um dos desconfortos, né? A insônia, às vezes o bebê não dorme, você coloca o neném no berço, o bebê chora até você pegar ele. Então, essa insônia, esse negócio de você não dormir também, né? Porque o bebê tá sempre gorfando, molhando a tua roupa. E às vezes o bebê quer ficar muito tempo no peito, para aliviar esse sintoma, porque o peito é o aconchego, o peito é o remedinho que ele conhece, então às vezes ele quer ficar no peito para aliviar esse desconforto todo que ele está sentindo gástrico, tá? Então são esses os sinais clássicos do refluxo, do vômito, dessa desarmonia, dessa doença que ocorre no estômago, mas ele tem outros dois órgãos associados, que é o baço e o fígado. Certo, Cid? Então, vamos lá classificar. Olha, se eu fosse classificar, dando bem os nomes da medicina tradicional chinesa aqui, eles teriam vários nomes, vários diagnósticos. Por isso que o tratamento, ele não é único. Tipo assim, não existe uma receita de bolo própria, no qual eu vou te dar aqui a receitinha de bolo e você vai fazer aí no seu bebê e vai ganhar resultado. Não existe. Não existe essa receita pronta, ela não é uma receita, né? Até os bolos hoje em dia variam bastante, mas se você segue direitinho uma receita de bolo ali com aquela quantidade, dá certo. O mesmo ocorre com os protocolos do Twinam pediátrico. Por ele ter vários sintomas e várias formas de a gente fechar o diagnóstico, cada diagnóstico que a gente fecha, existe uma combinação de ponto que vai ter resultado. Como funciona essa combinação de ponto? Por exemplo, meu bebê está com uma deficiência do baço. Essa deficiência já nasceu com ele? Se o bebê já nasceu com essa deficiência, a gente vai ter uns pontos que vão estar fazendo na mão, no dedinho, no braço, na perna. Então, eu vou associar vários pontinhos que você vai fazer para esse caso de uma deficiência grave do baço. Inclusive, gente, neste caso, quando o bebê tem uma deficiência grave, que é no baço, por que no baço? O baço, ele pega o alimento no estômago, ele é responsável pela transformação em energia, transformação para ele seguir, ele que ajuda na digestão. Então, enquanto esse alimento não é transformado, ele não pode seguir. E se ele segue o transporte também, que é responsável pelo baço, esse transporte que vai indo para o intestino, de uma forma que não foi feita a digestão, é onde ocorre a cólica, né? E ocorre também o refluxo, porque o leite não está conseguindo ser digerido no estômago, então vai ocorrer o refluxo de voltar, é uma das causas da desarmonia. Então, nesse caso de uma deficiência muito grave do baço, o bebê não pega peso, é um dos sintomas. Então, assim, se o seu bebê nasceu com essa deficiência grave do baço, se é a causa do refluxo, então a causa número um do bebê, do seu baço, é o baço estar muito fraco. E ele nasceu com esse baço muito fraco. Então, nesse caso, se ele nasceu com um baço muito fraco, né, que é a causa da desarmonia, nesse caso, né, o seu bebê pode estar com peso baixo, ele não está pegando peso. E aí vocês falam, mas isso não é, gente, muito comum, muito comum. Eu tenho muitas mães que me procuram que o bebê não tá pegando peso. E aí você fala assim, mas a minha gestação foi normal, eu tive uma gestação desejada, eu fiz uma pré-natal certinho, tomei todas as minhas vitaminas, eu fiz tudo certinho e o que tá acontecendo então? Olha, gente, quando o bebê tá na barriga, ele não só cresce, ele se desenvolve como um todo, né?
Então, pode ter acontecido alguma coisa no desenvolvimento do bebê aí, que ele nasceu um pouquinho com o baço fraco, mas não se preocupe que tem como ser ajustado, tá? O Tuiná consegue ajustar isso no recém-nascido, olha, maravilhosamente bem, tá? E a única técnica que eu conheço, é o único remédio natural, inclusive, que eu conheço que realmente consegue fortalecer o baço da criança para ela se resolver nesse caso. Bom, o outro caso que pode estar ocasionando no seu bebê é o bebê ter tido uma gripe, um resfriado, uma doença congênita ou não, uma doença que levou o bebezinho a ficar na UTI, que levou o bebezinho em seguida a ser internado, uma pneumonia, uma gripe, qualquer outra coisa que ocorreu. E aí, nesse caso, então, fator número 2, que pode estar causando um refluxo no seu bebê, pode ser uma doença externa que a gente fala, uma gripe, um resfriado, uma diarreia causada por patógenos, né, que seria um vírus, uma bactéria. Então, assim, aconteceu alguma coisa que esse bebê teve uma doença em seguida que nasceu, ou logo após o parto, né, ele teve que ficar numa UTI, teve que tomar oxigênio, aconteceu alguma coisinha ali. Então, esse acontecimento levou o fator da desarmonia do estômago, desarmonia do baço e às vezes até a desarmonia do fígado, causando então a causa do refluxo. Nesse caso, é uma causa externa. É uma causa externa, até mesmo o primeiro leite do bebê, às vezes, como é uma fórmula, dependendo da fórmula, e o bebezinho também não estava preparado ainda para receber esse alimento inadequado para o bebê. Inclusive, eu bato muito na tecla das mães que fazem a introdução alimentar do bebê para introduzir o alimento certo, porque essa introdução alimentar do bebê, o alimento inadequado no bebê, isso em qualquer idade, até 3, 4 aninhos, ele vai causar também o refluxo, né? Ele vai causar o acúmulo de alimento também, que a gente fala, que é uma das maneiras de a gente descrever também o refluxo é a cólica, né? Então, nesses casos, é um fator externo que está acomodando, né, fazendo o estômago fazer esse acometimento. Inclusive uma febre, vacina, gente. Vacina também pode ser a causa do refluxo do bebê. A vacina, a febre. Então, qualquer doença externa vai acontecer esse desequilíbrio, essa desarmonia do estômago e causar o refluxo, certo? Então, já falei 2, né? Vamos pro terceiro. O terceiro, gente, pode ser o frio no baço que a gente fala. O que seria o frio no baço? O frio no baço é quando a criança, por alguma coisa, também teve uma invasão de frio. Tipo assim, pegou muito frio mesmo. Então, às vezes ela pegou muito frio, às vezes só escorreu o nariz, não teve um acometimento muito grande, mas ele causou uma desarmonia. Esse frio do baço também pode se acometer em crianças maiores com alimentos gelados. Então, o terceiro é o frio no baço. Que daí, nesse caso também, o que a criança vai sentir nesse caso? Ela sente as extremidades frias, mãos frias, pezinhos frios. A criança fica mais pálida, mais apática e ela rejeita alimento. Anote isso aí, a criança rejeita alimento. Então, quando ela está rejeitando o alimento, né, por conta, né, dos sinais do refluxo, do vômito do estômago, mas aí ele também não está aceitando mais. Então, é por conta, até a gente fala, da presença do frio no estômago e no baço. E nesse caso, ele aparece grumos no cocô, que é aquele cocô que tá saindo ali ainda uns pedacinhos de leite. Tipo, você vê umas bolinhas de leite no cocô. Você vê a bolinha de leite no cocô. Então, nesse caso, a gente dá o diagnóstico do que é o frio do baço. E tem também quando o quarto fator, que pode ser a causa do refluxo do seu bebê, que é o conjunto das harmonias, a gente fala que o chi do fígado está invadindo o chi do estômago. Então, o que está acontecendo ali no do bebê? O fígado também está em desequilíbrio e está interferindo na digestão no estômago e aí está causando essa desarmonia.
Nesse caso, gente, pode ser causado por emoção, uma das causas. Pode ter outras causas também, como excesso de medicação na criança. Por isso que eu bato muita tecla para você cuidar com a medicação, né? Eu vou contar uma história aqui para você, né? Para você entender. Eu tenho uma mãe que virou minha aluna quando o bebê dela estava na UTI. Desculpa, gente. Teve um trovão aqui e eu me assustei porque nem tava com cara de chuva, eu nem tô olhando lá fora. Desculpa. Nossa, eu levei um baita susto. Coisas que só acontecem ao vivo, né? Nossa, eu vi o trovão saindo pela janela, que eu tô de frente com a janela aqui no quarto. Desculpa, perdão aí, meninas. Nossa senhora, que susto que eu levei. Enfim, gente. Então, assim, quando o fígado, nesse caso, o que aconteceu com essa mãe? A bebê estava chorando muito, né, de cólica, provavelmente, ou por conta do refluxo à noite. Você sabe como a gente fica exausta, você sabe o cansaço que é para uma mãe. Nesse caso, quando uma criança não dorme há dias, a exaustão e o cansaço de uma mãe, vocês sabem como é. Então, ela levantou à noite, ela deu um analgésico pro bebezinho, porém com uma quantidade muito grande para a idade do bebê. Isso deu uma toxicidade no fígado imediato, né? Mesmo fazendo a lavagem intestinal do bebê, fazendo a lavagem gástrica, aliás, do bebê, né? Estomacal, fazendo a lavagem, não conseguiu tirar todo, já tinha sido absorvido grande parte desse analgésico. A bebê ficou na UTI por vários dias, graças a Deus, hoje a bebê tá linda, maravilhosa. Né, até passei, enquanto ela estava na UTI, ainda algumas manobras para ajudar. No caso do fígado, a criança ficou amarelinha, teve icterícia. Então, uma icterícia também, né? Ele é uma associação do fígado e ele pode ser causado por emoção. Vocês querem ver uma coisa que está acontecendo muito, que eu tenho percebido? A grávida pegando Covid, ou a grávida em constante perigo de pegar Covid. Isso está gerando um medo muito grande, uma ansiedade muito grande na grávida, que está passando para o bebê. Está passando para o bebê. Então, assim, isso é inevitável, né, gente? Porque, assim, que grávida que teve neném agora, nessa pandemia da Covid, que não teve esse medo, né? O medo o risco que era para puérpera e para grávida. Até as vacinas foram riscos, né? Então, assim, tudo isso gerou um medo, uma ansiedade, um desconforto muito grande durante a gestação. Teve mães que aí tiveram toda essa parte de não sair de casa, então tiveram uma vida social cortada, às vezes não conseguiram acompanhar a mãe, tiveram óbitos de familiares enquanto estava gestante. Então tudo isso você passou essa emoção pro seu bebê, passou essa emoção pro bebê. E aí o bebê nasce com essa deficiência aí dos órgãos, no qual ocasiona tanto o refluxo quanto a cólica nesse caso. Mas aí acontece esse desequilíbrio do estômago causado pelo fígado, que é o fígado invadindo o estômago. Então, dei 2 exemplos aí, da grávida e de um bebê que tomou medicação. Então, a medicação, às vezes, que você vai dar, um analgésico, ou uma medicação que é para o refluxo, que é muito comum, que ela faz diminui a acidez do estômago. Então, tá acontecendo muito de prescrições, e sempre aconteceram, né? De prescrições de medicação, que ela causa o quê? O que a medicação vai fazer? Ela deixa, né? Diminui a acidez do estômago. Mas veja bem, ela não faz nenhuma cura. Ela vai diminuir a acidez. Só que onde essa medicação vai atuar, nesse caso, no corpo da gente, onde ela atua, onde ela é absorvida, onde ela é transformada também, é no fígado. Então, toda medicação dá uma toxicidade no fígado, o que pode causar mais refluxo, mais cólica, certo? Por essa ligação aí com o fígado, direto na digestão e no estômago do bebê. Então, nesse caso,
O bebê vai ter os sintomas de desconforto muito grande, às vezes no peito, não só o bebê, às vezes uma criança maior, um desconforto no peito da criança. Ela pode ter choro, muita raiva. Você vê que a criança é muito irritada. Aí é aquela criança que a gente fala que a criança é muito brava, uma criança irritada que nada calma. E ela chora dia e noite com aquela irritação, sabe? E ela fecha as mãozinhas assim, de tão irritada que ela é. Um choro constante que você não consegue acalmar o bebê. Às vezes ele fica até vermelhinho aqui na face, vermelhinho no olho. E ele pode ficar arrotando com mais frequência nesses casos. O arroto é mais frequente. Então o arroto volta a dar mais, né, esse desconforto nele. E aí ele chora muito. Então essa irritabilidade, ela está ligada ao estômago e fígado. E as causas, eu dei 2 exemplos aí que você pode estar avaliando agora e vendo se essas causas que eu dei o exemplo é a causa que está acometendo o refluxo no caso do seu bebê. Tá? Estão com dúvida do que o que pode estar acometendo o refluxo do seu bebê? Me descreva aí os sintomas para eu ajudar você no final a identificar qual pode ser a causa do refluxo do seu bebê. Se com todo esse conteúdo aqui que eu tô passando, às vezes ainda não associou direito qual é a causa do seu bebê, eu posso estar te ajudando aí no final ainda. E tem uma outra causa, gente, que é o acúmulo de alimento. O acúmulo de alimento, ele é um diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Aqui na medicina oriental, nossa medicina tradicional, ela é conhecida como dispepsia. Você já ouviu falar? Dispepsia, que é assim, no caso assim, o que acontece? O alimento, ele fica estagnado no estômago e no abdômen do bebê. Ele fica estagnado nos 2 lugares, no abdômen e no intestino, né, no caso. Mas aí o abdômen do bebê fica distendido, muito inchaço, um desconforto e dor muito grande no abdômen, além dos refluxo, ele é associado, então ele associa tanto a cólica quanto o refluxo, ele tem os 2 sintomas, aí nós damos o nome de acúmulo de alimento ou dispepsia. Nesse caso, o bebê se espreme, como se fosse fazer cocô, um cocô duro, e aí o cocô sai líquido, e aí às vezes o cocô não sai tudo, às vezes ele solta um pum, mas ainda continua com desconforto, às vezes ele faz o cocô, mas ele continua com desconforto, e nesse caso ele arrota, ele volta muito, vômito junto, às vezes ele se espreme para fazer o cocô e volta vômito. O seu bebê acontece isso? Então, se ele acontece isso, no caso a gente dá o diagnóstico de acúmulo de alimento. Nesses casos também, gente, ele é causado principalmente por uma dieta irregular para a idade do bebê. É uma das causas. Mas tem outras também. Tanto, tipo assim, no caso do bebê que já está com essa deficiência muito grande, ela vai gerar um acúmulo de alimento mais para frente. Talvez não gere nos primeiros dias de vida do bebê, mas com 1 mês aí, no máximo, de 16 dias, ele já inicia o acúmulo de alimento, principalmente o bebê que inicia com fórmula, tá? Ele inicia logo com o acúmulo de alimento nesses casos. E aí, gente, nesses casos, a gente consegue também identificar um diagnóstico que eu ensino do dedinho, que é você esfregar o dedinho aqui do bebê, o indicador do bebê, e você vai ver uma vênula, que a gente chama, que é uma veia roxa no dedinho, principalmente aqui nesse lado, uma veia roxa. Nesse caso, ele é o acúmulo do alimento bem presente no bebê, certo? Olha, gente, hoje as informações foram valiosas. Eu não vou repetir, claro, porque fica cansativa, mas assim, você que tem um bebê com refluxo, presta atenção em tudo que eu falei, escuta de novo, assiste de novo a live e tenta identificar qual é a causa do seu bebê, quais esses sintomas que eu acabei de falar que se encaixa certinho no seu bebê. E às vezes você vai acabar assim, nossa, mas o meu bebê tem esse e esse sintoma, tem o sintoma de acúmulo e tem o sintoma do baço frio, e às vezes ele tem o sintoma, né, do baço deficiente. Então, ele pode estar com tudo isso junto? Pode. Às vezes ele começou com um baço fraco, ele pode daí ter cometido também, deixando um baço uma invasão de frio, porque o baço ficou mais suscetível a essas doenças, e todas elas podem ocasionar essa desarmonia que eu expliquei no início do estômago, certo? Bom, aqui foi um conteúdo maravilhoso.
né? Você que tem um bebê com refluxo, você precisa assistir essa live desde o início, que eu tô explicando tintim por tintim, passo a passo, do que acontece quando o bebê está com refluxo. Você tem dúvida se o seu bebê tem refluxo? Também assista para você entender, compreender, identificar o que está acontecendo com o seu bebê. Por que você não está dormindo com o seu bebê, ele não está deixando você dormir? Por que ele chora muito? Por que o bebê mama e chora e quer mamar de novo? E mais, esse mamar de novo acaba ocasionando o acúmulo de alimento, o bebê que mama o tempo todo. Só que ele quer mamar para acalmar o estômago. Então, por que seu bebê está com esses sintomas? O que está acontecendo? Que seu bebê só dorme em pé no seu colo. Ele só se acalma no peito. Tudo isso eu estou explicando nessa live hoje, tá? Então, você não pode perder. Você assiste. Se você está assistindo, entrou agora, assiste de novo. Você que nunca me assistiu, assiste novamente essa live, que é de grande conhecimento e importância para toda mãe. Agora, deixa eu ler aqui. Eu vou dar uma atenção, porque vocês merecem. Quem está sempre ao vivo comigo merece toda a minha atenção. Eu vou ler, então, as suas perguntas aqui pra gente finalizar a live. Bom, deixa eu ver. Beijo pra quem me mandou beijo, meninas. Beijo, Mari. Beijo, Tati. Lindezas. Ai, eu amo essas mães. Lindezas, todas minhas alunas. Todo mundo que me mandou beijo. Beijo pra vocês também, tá? E boa noite também. Quem me disse boa noite, eu ainda já estava falando. Boa noite, sejam sempre bem-vindas. Vamos ver aqui da Sâmia. Maria Sâmia ou Sâmia Maria. O nome da mãe que vai me fazer essa pergunta. Oi, desculpa. Muita acidez ou pouca acidez no estômago? Muita acidez. Na verdade, não é a acidez que está muita no estômago, o Sâmia. A acidez no estômago tá normal, entendeu? O remédio, ele vai diminuir a acidez no estômago. Ele diminui. Então, assim, ele não vai resolver o problema. A única coisa que ele vai fazer é quando o leite volta, ele não volta tão ácido. Então, ele não queima muito aqui a garganta do bebê. Só isso, mas o leite vai continuar voltando. A desarmonia do estômago continua e ainda pode afetar na digestão, porque a acidez faz parte, né, presente no estômago para completar a digestão. Então, você interfere na digestão, no qual pode ocasionar mais cólica ainda no bebê. Porque o alimento indo indigesto pro abdômen, indo pro intestino, ele fermenta lá, ele fica mais tempo e acaba ocasionando o abdômen mais distendido, mais gases, né? Um bebê que vai chorar de dor de cólica também, tá? Os meus filhos têm refluxo e fungo de repetição. O pequeno deu alteração no fígado. Não sei se é emocional ou algo orgânico. Está em investigação. Fungo com repetição, a imunidade que deve estar baixa, né? E aí ela tá com essa interferência na absorção dos alimentos. O alimento não está sendo absorvido direito, não está conseguindo, né, proteger o bebê, né, com a imunidade. É uma das causas. A outra causa que a gente fala assim, que sempre que tem bolinhas ou tem alguma coisa, também tem uma ligação com o baço. Porque o baço, olha só, presta atenção nisso aí, Sâmia Maria. O baço, além da função dele de transformar e pegar o alimento, transformar e ajudar no transporte, ele também é responsável por eliminar a mucosidade. Então eu, por exemplo, agora que estou com gripe, eu já estou com uma agulha no meu pé, uma agulha semi-permanente no meu pé, num ponto de baço. Porque eu preciso que o meu baço esteja forte para ajudar a eliminar essa mucosidade, certo? Senão acumula, e essa mucosidade ela pode ser na pele também, tá? Criança que dá essa manifestação de feridinhas na pele, ela é uma indicação também do que a digestão não está acontecendo, além de ser, ela está colocando para fora, tipo, o corpo dela está tentando resolver isso, colocando algo para fora na pele. Ela é um sinal também de acúmulo de alimento, nesses casos, assim. Então, ela é um sinal, sim, de toxicidade no fígado, que a criança coloca para fora através de expressão, através de grito, de choro, mas ela também, às vezes, quando tem muito calor envolvido,
calor mesmo no corpo. Ele acaba jogando através de feridinhas na pele, por exemplo. Ó, com essa live hoje você consegue identificar. E a live da segunda-feira também eu falo dessas toxicidades aí. Ela pode ser de ambiente, pode ser de alimento, né? De alimento inadequado talvez para a idade da criança, não sei a idade dos seus filhos. Deixa eu ver se você falou a idade. 2 filhos, ela não falou a idade. Os 2 têm refluxo. Então, assim, enquanto você não curar esse refluxo, você não fortalecer os órgãos, você não fortalecer o estômago, o baço, o fígado, fazer esse equilíbrio, tudo isso você consegue fazer com tuinar na mão do bebê. Na mão, no braço, na barriga. Tem uns pontos através de massagem que você vai fazer, tipo, massagem para fora, no indicador, é um ponto de fígado, por exemplo. Tem umas manobras que a gente faz na mão, que também vai ser fígado. Então, cada manobra ela tem uma forma de ser feita e a indicação tipo, específica para cada criança. O bebê dela tem laringomegalia, né? Dificuldade de sucção e agora laringite crônica. Agora ele não pega mais o peito. Com 2 meses comecei a complementar com Neucat. Porque não tinha como deixar ele sem alimento. Não, claro. Gente, olha só. Eu tenho muitos alunos, muitas alunas, muitos bebês que estão com fórmula. Não tem nada de errado nisso, gente. A fórmula, todo leite artificial, hoje eles são perfeitos em nutrientes que simulam o leite materno. Quando a gente não consegue, existe alguma situação sua ou do bebê que impediu de amamentar, pode dar o leite tranquilo que o leite vai suprir toda essa necessidade. Porém, o leite é mais forte, né, para o bebê e acaba daí ocasionando também mais refluxo, mais às vezes indigestão. Então, quanto mais você fortalecer os órgãos dele, melhor ele vai aceitar esses alimentos também. E não fica triste não, com essa situação fora do leite materno, não precisa ficar triste, né? Isso não vai deixar nenhuma situação interferir entre você e a maternidade. Agora, tem sim como corrigir, sabe, Maria? Tem como corrigir e ajudar o seu bebê, né, a se fortalecer, a ajudar, porque o tuinar pediátrico, ele ajuda também na formação do bebê, né? Ajuda também ele completar todo o desenvolvimento dele. Porque a partir do momento que a gente ajuda nessa nutrição dele, dando força para esses órgãos dele, né, na parte alimentar, ele vai ajudar no desenvolvimento. Porque o que mais acomete as doenças infantis da criança? São parte digestória, parte respiratória e imunidade. Né? Essas são os 3 principais fatores que levam uma criança a adoecer. Então, a partir do momento que você ajusta essa parte digestória, você já faz uma grande parte para impedir que ele venha a ter um problema respiratório, um problema de imunidade, né? Um tem 5 anos e o outro tem 8 meses, o bebê dela que ela tá falando. A Tatiana tá indicando o curso para você. Faz o curso Sâmia com a Cid. O curso a Tati teve muita experiência, né, Tati, com os bebês dela. Ela tem 2, né? E ela teve muita experiência, assim, de resultado. Então, é uma mãe indicando para outra. Tá aqui, ó, a Tati te mandando um recado, Sami. Muito bom. Obrigada, Tati, aí, pela presença sempre. Você é uma mãezona. A Tati tá sempre estudando muito. Um exemplo, assim, de mãe que estuda, que vai atrás, que não se conforma, né? Que o seu bebê vai ter que ficar dias e dias sofrendo até que se resolva sozinho ou não se resolva, que a maioria dos casos não se resolve e aí você ficou esperando e perdeu o tempo de ser ajustado, né? A partir do momento que você conhece o tuinar pediátrico, você é outra mãe. Existe uma mãe antes de conhecer as técnicas de acupuntura aplicada em bebê e uma mãe depois, porque você fica uma mãe assim poderosa mesmo, com esses poderes à mão, para você estar resolvendo e só apreciando os milagres que o tuinar pediátrico traz para sua vida e para a vida do seu bebê.
Bom, tem várias formas de você estar ajustando isso. Infelizmente, não tem como ensinar tudo aqui, Samia Maria. Eu imagino que você seja nova aqui. Então, existe essa técnica do tuinar pediátrico, né? Que você vai estar ajustando, né? Todo esse processo. Então, tem dois eventos, né? Tem os eventos que eu faço. A minha empresa tem duas formas, né? De estar te ajudando com um conhecimento específico, mais específico das manobras. É um evento gratuito, né, que vai acontecer no final do mês, inclusive. E então eu te convido muito, porque lá você vai também conhecer mais e mais a respeito disso. E tem um curso que ele é pago também. Então tem duas formas da gente estar acompanhando o seu bebê e estar ajustando aí, tá? A Tati tá falando aqui do programa Cuidando com Carinho, que ela é minha aluna, ela entrou nesse programa pago, né? Então, no programa tem toda uma assessoria, todo um cuidado diário que eu vou estar ali junto com você e com seus bebês, elaborando ponto contigo, te ajudando, até que você aprenda tudo sobre o tuinar. Além disso, ele tá na plataforma também, né, da Hotmart. Então lá tem todos os vídeos, porque é muito vídeo feito em bebê mesmo, em criança, que você vai olhar os vídeos, copiar e fazer no seu bebê. Você fez acupuntura grávida, então você já conhece a acupuntura. Imagine a acupuntura nos seus bebês, só que você não vai usar agulha, você só vai usar a manobra. É a manobra do tuinar. Então você vai pegar nos pontos de acupuntura, só que tem umas na mão que não existe em adulto, e você vai aplicar. Tem a forma certa, tem a sequência e tem a quantidade certa que você vai fazer. Bom, meninas, obrigada, Samia, obrigada, Tati, sempre linda. Obrigada, meninas, obrigada a todos que participaram, assistindo aqui comigo, gratidão. Você que tá assistindo também aí, que tá gravado, gratidão, né? Você que precisa desse conhecimento do refluxo para você entender melhor, né? Assista todo ele, compartilhe também com uma mãe que você sabe, você que é madrinha, que é mãe, que é avó, né? Compartilhe com uma mãe que está precisando, aprenda também para ajudar. Você que é pai, nossa, é muito importante o pai ter esse conhecimento para ajudar a mãe e para entender melhor o que está acontecendo com o seu bebê também. Então, assim, isso daqui, ele é um conhecimento que você tem que ser, com você como madrinha, como irmã, como tia, como mãe. Você tem que ter esse conhecimento para estar ajudando quem está passando por esse processo agora de refluxo. Você que está com bebê com refluxo ou conhece alguém, então é para todo mundo. Meninas, beijo. Qualquer dúvida, eu vou colocar agora uma caixinha nos stories, né? Você escreve lá e eu vou estar respondendo você, deixando lá nos stories, porque a sua dúvida pode ser dúvida de outra mãe. Além disso, você pode deixar aqui embaixo também na própria live, e eu vou estar escrevendo também, tá? Então você que tá assistindo gravado pode estar deixando aqui também, e tá sempre uma caixinha nos stories, meninas, pra eu estar conversando com vocês. Então um beijo no coração, de verdade, pra cada uma de vocês e pra cada um dos seus bebezinhos. Uma boa noite, fica com Deus. Até a próxima.